Boa noite, pessoal. Estou fazendo uma entrevista aqui com o meu amigo Caminatê, guineense de Guiné-Bissau, África, para a disciplina Seminário Educação e Movimentos Sociais da URGS 2018.1. Então, eu gostaria que ele agora se apresentasse. Boa noite, pessoais. Eu sou guineense de Guiné-Bissau. Meu nome é Caminatê Augusto Bicinda. Eu estou cursando o curso de Relações Internacionais aqui na URGS. Eu estou aqui no Brasil desde 2016. Vim de Guiné-Bissau, um país da colônia portuguesa, que fica situado na África Ocidental. E é um país bem pequeno e de superfície 36.125 km² e tem 1.600.000 habitantes. E como é que você chegou na universidade? Que você estudou em escola pública? Como é que é a educação lá em Guiné-Bissau? Tem escola pública lá? Sim, falando de educação, eu fui aluno que cursou quase toda a minha carreira acadêmica de ensino fundamental na escola pública. E tem escola pública na Guiné-Bissau, só que também tem escolas privadas, e essas escolas públicas, em comparação com as escolas privadas, eh, as escolas privadas têm mais estrutura assim, em termos de estruturação, de edifício próprio da escola, e também tem mais qualidade de ensino. Quando você fala de ensino fundamental, colégios privados têm mais saídas. Por quê? Porque o governo não o governo guineense não dá tanto crédito para escolas públicas, e nas escolas públicas sempre impera greves, sempre greves instantaneamente, e nas escolas privadas não. E daí esses líderes ou filhos de elites, eles acabam usando, tipo, frequenta mais escolas privadas do que escolas públicas. Sim. Então, no meu caso, eu estudo na escola pública e eu consegui estar aqui no Brasil para fazer o curso, porque o Brasil tem um convênio com Guiné-Bissau na área educacional. Então, Guiné-Bissau, ele manda alunos para cá e o Brasil recebe alunos como para fazer a faculdade aqui. E nesse âmbito eu consegui estar aqui porque na Guiné, a Embaixada do Brasil, cada ano, ele tem uma quantidade de vaga que é disponibilizada para alunos africanos de cada país que o Brasil tem relações diplomáticas no convênio da área da educação. E Guiné-Bissau, cada ano tem um número de vaga que vai. Ano que eu vim, em 2016, tinha 7 vagas, então tinha também muitos concorrentes, Ah, era cento e tal concorrentes, e graças a Deus eu consegui nesses cento e tal concorrentes para 7 vagas, e eu consegui estar aqui na URGS para estudar. e, e na escola pública, você sempre estudou na escola pública? Sim, como falei, eu passei todo, desde ensino, ensino primário até ensino fundamental. Tipo, eu fiz sétimo na escola pública. Quanto tempo foi? Foi 13 anos. 13 anos? 13 anos, sim. E você já passou no primeiro vestibular? Lá de Guiné. Sim? Lá, bom, e Como é que é o vestibular? Você faz prova? vestibular, sim, você vai ser submetido a uma prova geral, para você conseguir chegar na universidade. Só que na Guiné-Bissau a gente tem ainda uma única universidade. A gente tem várias universidades, mas só que essas universidades são privatizadas. Então só funciona uma universidade pública, que é bem concorrido. Mas só que quando eu terminei ensino médio, ensino fundamental, e eu não pusei mais, tipo, não tentei fazer vestibular para entrar na faculdade lá, Sim. porque não é questão de era difícil, mas só que
eu tinha uma ideia mais para estudar fora. Então eu não tentei fazer assim, mas também era bem disputado, porque é uma única universidade. Tipo, se você não consegue entrar na universidade pública, você tem que estudar na universidade privada. E essas universidades privadas são muito caras. Muito caros. E por que vir para o Brasil? Você não quis ir para a Europa? Bom, eu vim para o Brasil porque bolsas que bolsas que são enviadas daqui do Brasil para Guiné-Bissau, o governo de Guiné-Bissau não tem acesso de administração dessas bolsas. Então, significa que a Embaixada do Brasil próprio que administra essa bolsa. Porque tem muita corrupção na Guiné-Bissau também. Quando eu cheguei aqui em 2016, eu vi muitos brasileiros exigindo questão de corrupção dos seus governantes. E também lá na Guiné, talvez, na Guiné é mais pior ainda. E bolsas que são ofertadas, por exemplo, de outros países. Por exemplo, Portugal dá sempre bolsa para Guiné-Bissau, para alunos, para o governo passa para alunos que estudam nas escolas públicas, mas só que essas bolsas são manipuladas, tipo, as pessoas, os pais que têm dinheiro, ou os pais que trabalham nesse ministério da educação, por exemplo. Sim. Eles vendem bolsas para familiares mais próximos, só pelo conhecimento que as pessoas ganham bolsas para estudar no estrangeiro. Então, significa bolsas de outros países, o governo próprio que administra. Se o governo administra, significa só pessoas conhecidas que vão, ou pessoas dos pais que têm dinheiro, ou filhos de elites, assim. Então, bolsa do Brasil é diferente. O Brasil não deixa o próprio governo lá administrar, a própria embaixada do Brasil situada no país que faz essa administração. Então significa lá eles lançam um concurso, todo mundo vem fazer inscrição e eles marcam vestibular, tipo data de provas, e todo mundo vai lá na embaixada e faz a prova, e quem passa, ele vem. Quem não passa significa que você não consegue. Então você não tem malandragem ali. E você escolheu Porto Alegre, podia ter ido para o Rio de Janeiro, Nordeste. Tem outros lugares no Brasil? Ou você quis vir para Porto Alegre? Bom, de princípio eu não escolhi Porto Alegre, porque se você conseguir passar nesse vestibular, você logo é permitido escolher 2 estados do Brasil para cursar o seu curso preferido, né? Escolher 2 estados e universidade desses estados. Só que 2 estados que eu escolhi era Nordeste e Paraná, que é bem perto aqui do Rio Grande do Sul. Eu sabia que existe o estado do Rio Grande do Sul, mas eu não dava crédito para vir aqui. Sim. Porque antes eu vi que aqui tem muito frio e a minha região é a região mais tropical, assim, mais quente. Então eu resolvi escolher mais estados lá do Nordeste. Eu escolhi Pernambuco, Recife, né? Porque tá no mesmo ponto com o meu país, assim. Sim, e tem mesmo clima. E eu não escolhi. Só que esses estados que eu escolhi, curso que eu escolhi para essas universidades não, tipo, essas vagas já estão ocupadas. Mais então, concorrência. Sim, já estão ocupadas, relações internacionais. E eles me permitem lá na Embaixada do Brasil na Guiné para escolher ainda. Não, tipo, se você escolhe 2 estados e se esses estados não estão, tipo, se as universidades estão ocupadas. Sim. Por vagas, né? E a embaixada própria vai escolher outro estado e outra universidade para você. Interessante. E daí, se você está interessado, você vem. Se você não está interessado, você deixa a vaga perdida. Para outra pessoa. Sim. E Então a embaixada resolveu escolher Rio Grande do Sul para mim. E daí eu estava de acordo, porque eu queria. Qualquer estado eu queria. queria vir para o Brasil. Sim, porque eu queria vir para o Brasil. Você nunca pensou na Europa, né? Europa, eu pensei na Europa, mas só que o pensamento que eu tinha para a Europa não é questão que a Europa é melhor lugar que a gente ou seja, melhor forma.
a Europa não é melhor, não é o único lugar para a gente estudar, porque tem mais concorrência, assim. E eu considero o Brasil também como um país que eu posso formar e se tornar o que eu quero, né? Então, muitas vezes a gente considera a Europa, sim, a Europa é centro de tudo, né? Hoje, tu não pode considerar qualquer outro lugar do mundo, qualquer continente, deixando a Europa por fora, como centro. Então, a Europa é centro. Mas só que eu considero outros lugares também que, para a Europa, para a visão europeus, eles consideram esse lugar como países de terceiro mundo. Mas eu considero esses lugares como importantes para mim, como o Brasil. Eu posso estudar no Brasil. E quem estuda lá na Europa, por exemplo, não é questão de estudar na Europa que vai te definir como um grande pessoa ou um doutor grande, não. Sim. A questão é você mesmo preparando para o que você quer, né? Independentemente do lugar. Sim, entendi. E o que você quer ser mesmo? Quando terminar a faculdade, o que é que você quer fazer mesmo? Eu estou fazendo curso de Relações Internacionais. Depois do curso eu quero trabalhar na área, né? Na área de formados de Relações Internacionais, que tem uma ampla área de atuação, né? E, por exemplo, tu pode trabalhar nos consulados, você pode trabalhar nos ministérios de Relações Internacionais, ministérios de Relações Exteriores, Sim. Ministério da Economia, por exemplo, tem vários amplos. Tu pode ser, por exemplo, político Sim. do país e entre outras áreas ainda, por exemplo, nas instituições de direito, por exemplo. Não pretende fazer doutorado, mestrado? Eu pretendo isso. Isso é uma das coisas que eu penso também. Mas não sei, tudo depende de Deus, na verdade. A gente tem uma passagem bíblica que diz: o homem pode fazer plano, mas a resposta vem de Deus, né? Sim. A gente não conhece amanhã, a gente conhece só o atual. Presente, né? Futuro ninguém determina. Às vezes, a nossa ideia é dizer: eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mas a resposta é de Deus, né? Sim. E lá tem mestrado, doutorado? Ou só tem universidade para graduação em Guiné-Bissau? Por enquanto ainda não tem universidade que dá mestrado para a gente. Porque a gente, tipo, estudantes que estudam na Guiné, eles saem para países vizinhos, Senegal, por exemplo, que a gente tem fronteira, e eles dão mestrado e doutorado. Mas na Guiné ainda não existe. Talvez daqui até 2020, talvez vai ter, porque já tem uma das grandes universidades agora na Guiné. Talvez daqui a pouco eles vão implementar programa de mestrado, de pós-graduação. Mas até 2016 que eu saí, não tinha ainda mestrado lá. Todas as pessoas todas as pessoas que fizessem graduação, eles saem para outros países para fazer mestrado. Portugal, por exemplo, Senegal, bem perto lá. Sim. Na África. Você já foi em outros países africanos? Da Não. África? Eu nunca saí. Bem Senegal, que fica mais perto de Guiné, né? Que a gente só atravessa a fronteira, como aqui com o Uruguai, né? Eu nunca cheguei na fronteira. Eu só saí para o Brasil. Eu nunca saí do Brasil também. Ah, que coincidência. Mas o Brasil é um continente quase, né? O Brasil é muito grande. Eu Aqui- viajei daqui para São Paulo, eu pensava que eu estava atravessando da África para cá. Sim, eu entendo. Sim. Eu fui pior, era 5.000 quilômetros daqui para onde eu moro, Rio Grande do Norte. E deixa eu perguntar uma coisa assim, o que é a África para você? O que é que significa a África para Caminatê? Bom, a África, de forma mais clara, assim, a África é um continente não só para os africanos, né? Como o nome próprio tenta determinar. A África, para mim, é um berço, como a ciência diz, né? É um berço, é início da vida. Tudo começa lá na África e começa se expandindo para toda a área. Se hoje a gente tem, segundo a ciência, né? Se a gente tem vários tipos de como civilizações, tudo começou na África. Se a gente tem
Se a gente tem hoje a Europa, europeus, por exemplo, americanos, asiáticos, tudo começou lá na África e começou. E africanos, para mim, tipo, é um centro, mas não centro fixo. É um centro, como é que se diz? É um centro de expansão. De expansão, Sim. conexões. Conexão, sim. Tem muitos africanos em todo o mundo, né? De escravidão. E a escravidão? Você sabe alguma coisa da escravidão dos negros? Sim, o que a ciência fala para nós, né? A gente acompanhou desde colégios que os nossos antepassados eram retirados da África, né? Pelos europeus para trabalharem aqui na América. E esse processo devastou bastante o continente africano. E hoje essa nossa geração está sofrendo muito por causa disso, né? Se hoje a gente viu algumas partes da África, principalmente a África Oriental, né? Que está numa miséria, eles estão em fuga, né? Saindo para outros lugares, para outros continentes. Tipo, a intervenção europeia, em épocas atrasadas, devastou bastante. E isso até hoje está refletindo bastante ainda na África. Sim. E principalmente dizem que a escravidão começou com os portugueses. Guiné-Bissau foi domínio português, né? Sim. Guiné-Bissau, os portugueses chegaram na Guiné-Bissau em 1445, antes da descoberta do Brasil, quando eles estavam naquela rota de descoberta, caminho marítimo para a Índia. E eles sempre viajavam 1500, né? 1500, sim, antes de 1500, 1445. E primeiros portugueses chegaram 1400. na cidade de Cacheu, que fica no norte de Guiné. Quando eles estavam naquela rota eles sempre viajavam na costa da África. E aí eles estavam descobrindo lugares até que dobraram o Cabo de Boa Esperança. Sim. Para a Índia. E você falou duas coisas interessantes: política e religião. Tu tem alguma religião? Sim, eu sou. Você é ateu ou tem alguma religião? Qual que seria a sua religião? Porque os portugueses eram muito católicos. Qual é a sua opinião sobre religião? Em primeiro lugar, eu sou evangélico. Eu segui o caminho dos meus pais, né? O meu pai, ele é católico e a minha mãe é evangélica. E daí, como desde pequeno, e a minha mãe me levava na igreja, então daí eu acabei seguindo o caminho dos evangélicos, né? Sim. Mas eu não ignoro qualquer religião. Qualquer religião é um sentimento de pessoa, o que ele crê, o que ele tem certeza. Então eu não tenho esse sentido assim, tipo dizer, a minha religião é melhor que a outra. Isso sempre, a religião é uma base que a gente sempre tem que tomar um cuidado, porque se você olhasse hoje ou tempos antigos, assim, religião sempre traz problemas. Religião traz problema mais do que política. Tipo, dentro da religião tem mais problema do que política. Porque ferir pessoa é quando você fere a crença dele, sabe? Sim. E conhece ateus lá ou religiões africanas, assim, puras? Religiões da África que não seja católico, que não seja judeu, muçulmano. Você conhece muçulmanos, conhece ateus, conhece... Que religiões tem lá? Tem várias? Só tem católico e evangélico ou tem outros tipos? Bom, em Guiné-Bissau, pelo menos, o que eu conheci as pessoas... Parou. Não, Luiz, não parou. Não parou. Tá, vamos seguir daqui então.
Já passou quantos minutos? Já tem 20 minutos já. Falta 30, né? Sim. Mas pergunta sempre. E... Tá, vou deixar você fazer um claquete aqui e eu vou funcionar. Tá. Pode Tá. continuar. A religião, por exemplo, lá na África, eu conheci algumas religiões, por exemplo, as pessoas animistas. Tipo, não é uma crença, né? As pessoas creem em um determinado fenômeno assim. Tem alguns que adoram pedras, árvores. Alguns consideram animais, alguma espécie dos animais como uma reverência assim. Eles consideram como sagrado, por exemplo. Então, para alguns, eles não comem até certos animais, considerando que esses animais é um deus para eles. E questão de muçulmanos também, na Guiné-Bissau, é a segunda religião mais grande. Mas com tudo isso, a gente tem uma harmonia, sabe? Uma harmonia um com o outro. Sim. E não tem essa questão assim de briga por causa de alguns são muçulmanos e outros são cristãos e outros são animistas. Tem uma harmonia no espírito de irmandade, sabe? Sim. Inclusive quem pratica a religião africana. Inclusive quem pratica a religião africana. Por exemplo, cada etnia, na verdade, não tem quem pratica a religião africana, mas tipo, cada etnia tem costumes, princípios dele, como é que ele considera Deus. Então, tipo, a minha etnia, Balanta tem forma de sacrificar para deuses deles. Sim. Tipo, o meu avô, por exemplo, ele costuma em cada ano cozinhar uma comida tradicional de lá, chamado uma comida com fruta de uma árvore chamada cabaceira, né? Calabaceira. Seis. Ele costuma cozinhar isso e cozinhar uma comida tradicional e ofertar para Deus, que ele considera que cuida de casa, que cuida de nós, que cuida de família em geral, que cuida de agricultura. Por exemplo, ano que tem boa colheita, por exemplo, esse Deus fez com que cai muita chuva esse ano, chove muito. Então, cada etnia tem esse princípio, sabe? Outra etnia tem forma também de considerar esse mesmo assunto, assim. Entendi. E outra coisa que chamou a atenção falou em política. Tu tem eleição lá? Como é que é as eleições? Tu é anarquista, não vota? Tu tem algum partido político? Como é que é sua relação com a política em Guiné-Bissau? Tem democracia lá? Como é que é? Você pode votar em qualquer partido? Vota sempre no mesmo partido? Vota em vários partidos? Ou não vota em nenhum partido? Falando da democracia na Guiné, é uma coisa bem recente. Porque, como falei, Guiné-Bissau é um país recém-independente, né? Em 74. E de 74 até década de 90, por exemplo, não tinha uma democracia na Guiné. Tinha o que a gente diz ditadura, sabe? Porque o Partido Africano de Independência de Guiné-Cabo Verde, que é PAIGC, que é o partido principal que lutou contra o regime português. Depois da independência, esse partido se tornou como o partido principal e não tem outro adversário, não tem outros partidos. Então, o líder desse partido, ele ficou no poder, tipo, como um imperador, assim. E não tem, tipo, adversários políticos. De forma geral, não tinha democracia, mas só que a partir dos anos 90 tem alguns líderes que achavam que isso não pode funcionar, isso não pode continuar. A gente precisa ter um sistema partidário de vários partidos. Sim. Em que as pessoas vão escolher de acordo com os sentimentos deles, escolher líderes deles, quem vai governar.
Então, mas isso era um processo muito perigoso, porque essas pessoas que levantaram essa proposta, alguns até foram presos e era um risco de vida. Por exemplo, para identificar um desses líderes se chama Kumbayala. Esse Kumbayala, ele deu tudo, deu sua vida para que a democracia se implante na Guiné-Bissau. E ele formou um partido, PRS, Partido da Renovação Social. Sim. E ele criou esse partido para ser um opositor desse partido principal de luta de independência. Sim. E aí ele disputou a primeira eleição que ele disputou, e ele ganhou essa eleição em 99. E ele se tornou presidente que lutou pelo implante da democracia na Guiné. E a partir daí, a partir de 2000, a gente já se tornou um país democrático. E dali começa a surgir outros partidos, pequenos partidos, e hoje Guiné-Bissau tem vários partidos. Então, a partir de já, a gente é livre e tem uma democracia em que as pessoas escolhem durante o período de eleição qual partido seria bom para cada um. Sim. E nesse sentido também, Em 2014 foi o teu primeiro voto? sim. Deixou de votar alguma vez, assim, anulou seu voto ou sempre votou? Não, eu estava dizendo que 2014, daí eu estava com 18 anos, que me permitiu para votar, né? Sim. Antes de 2014, eu tinha menos de 18 anos, então eu não podia votar. Sim. Eu estava nas eleições que ocorriam nesses anos antes de 2014, mas só que eu não tinha ano, Certo. eu não tinha chegado nos Idade 18 para anos, votar. sim, idade para votar. Mas você deixou de votar alguma vez? Assim, eu não vou votar em ninguém. Não. Sempre eu tenho opção. Eu tenho Sim. opção e nunca o meu voto fica nulo. É sempre no mesmo ou já mudou? Não, como é uma única eleição que eu votei, é uma vez só que eu votei. E foi uma vez só que eu votei em 2014. E 2015, 2016 eu vim para cá. Ah, tu é recém tá Sim. votando. É. E tem partido de ricos lá, que você não gosta também, assim, de... Você disse que tem escola de pobre e escola de rico. Uhum. Escola privada e escola pública. Tem partido de pobre e partido de rico? Bom, ainda não tem essa divisão assim, né, de partidos ricos, mas tipo tem partidos que tem mais popularidade assim, mas tipo não significa que só ricos que controlam esse partido. Tipo, mesmo pobres votam para esse partido assim. E quando você diz que vamos lá, tem partido de pobre, partido de rico e não controla, ninguém controla, mas assim, tem partidos religiosos? Partidos religiosos, na última eleição disputado surgiu um novo partido que é partido religioso, partido evangélico. Eu já perdi com o nome, mas foi a primeira eleição em que apareceu o partido religioso, assim, evangélico no caso, de eleições gerais de 2014, que foi a primeira eleição que eu estava na idade de votar. Tu votou nele? Ou votou no outro? Eu votei no outro. Como é que é o nome do cara? Eu votei eu votei na APU. APU, sim. Sim, que é o líder. Que é um partido, né? É um novo partido também. Novo partido. Sim, e eu votei ali. Não votei no evangélico. Sim, interessante isso. E tu tá acompanhando a política aqui no Brasil? Sim, eu cheguei aqui em 2016 e em pleno processo de impeachment, né? De Dilma, né? Dilma. E daí eu estava acompanhando os cenários também, né? Do que estava acontecendo, de forma geral, assim, na política brasileira. Sim. E agora tá o caso do Lula também, né? Tá muito falado,
Já escutou falar? Já ouvi falar e já me assisti também na televisão e tipo tem muitas coisas, né, que eu vi, que eu presenciei sobre política Lula, sobre o problema de Lula, né, situação de acusações e outras coisas Sim. que eu não sei, que eu não tenho assim uma boa informação para falar, assim, para discutir sobre isso, porque eu sou inocente disso, sabe? Eu entendo. E você já viu algum ato público aqui, a manifestação nas ruas? Já vi várias vezes, principalmente aqui no lugar onde eu moro, na Casa Estudante, na Avenida João Pessoa, sempre tem movimentos, as pessoas saem na rua em grande multidão, assim, né? E Sim. passam sempre ali, a gente fica ali em cima olhando para o movimento, assim. Tu já foi em alguma manifestação? Bom, eu não fui porque eu sou aluno PQG, aluno do programa, né? Que eu vim estudar aqui e o programa do qual eu vim estudar aqui não permite que nós, alunos estrangeiros, intervisse ou participasse nos movimentos, porque a gente não é cidadão para votar aqui, então a gente não pode manifestar na rua, entendeu? Tipo, sair com próprios brasileiros. Tipo, a gente pode dar opinião, a gente pode fazer outras coisas ligadas à faculdade, tipo, dar opinião, mas tipo, para sair na manifestação, o programa, a lei que está no programa não permite para nós intervirmos, entendeu? Eu creio que você é um cidadão brasileiro, mesmo nascendo na África e estando aqui visitando. Você é tão brasileiro como qualquer brasileiro. E manifestação, qualquer um tem direito. Eu acho que isso é uma imposição. Isso é uma posição minha. Você tem o direito de ir para onde você quiser. Todo brasileiro tem. Na Constituição diz isso. Direito de ir e vir, de se manifestar livremente. Então, alguém está te coagindo, na verdade, ou as pessoas, alguém ou algumas pessoas do programa estão te coagindo falsamente. Bom, Mas eu entendo também. sim, o programa, bom, se a gente não pode ficar discutindo sobre isso, porque é um programa feito aqui no Brasil mesmo. Entendo. Então a gente não tem o que falar, né? Claro. A gente são limitados em certas coisas, então a gente vai ficar só no que é permitido para nós. Então, no que a gente não é permitido, a gente tem que deixar ao lado. Porque de acordo com o programa, disseram que qualquer aluno estrangeiro, PQG, que for, que for apanhado assim num grande movimento, que sai, ele pode ser desvinculado do programa. Entendi. E a responsabilidade cai sobre ele que sabe se virar, sabe? Então, por isso que cria um grande temor para nós. Entendo, claro, claro. E lá na África, você já participou de alguma manifestação, ato público? Você disse que tem corrupção, tem problemas na educação, greve de professores, má condição da escola pública. Você já participou de algum ato ou manifestação? Já viu alguma coisa assim lá, em Guiné-Bissau? Bom, sobre manifestações lá eu já vi, mas nunca saí na rua para manifestar, na verdade. Eu só assisti várias vezes com a minha família em casa e eu nunca fui. Também uma coisa que eu vi de diferenciação é que aqui no Brasil tem mais espírito de sair na rua, assim. É que lá na Guiné as pessoas são mais calmas, assim, e as pessoas não reagem como cidadãos, assim, reagem como cidadão para sair na rua, protestar, assim. As pessoas só, tipo, eles ficam calados, sabe? Eles falam, mas, tipo, não na rua, assim. Sim. Talvez esse ato de rua, para mim, eu considero isso como ponto muito principal, assim, tipo, para mostrar próprio que a pessoa, nós que temos a sociedade, não o governante que tem a sociedade, o próprio cidadão que tem a sociedade, sair na rua e protestar, mostrar para o governante que nós que temos a sociedade. Mas na Guiné é contrário. Talvez a gente, mas esses últimos anos tem alguns movimentos que saem na rua assim. Tipo, eu posso dizer, não é que a gente considera isso ruim, mas tipo, a gente
pessoais de lá não têm costume disso, sabe? Sim, Não têm costume disso, mas agora eles estão adotando isso. Principalmente para as pessoas que já estudaram fora e estão voltando. viam isso e voltam lá e eles têm esse espírito e eles se incentivam outras pessoas para fazer isso também. É por medo ou porque não, assim, não tem costume? Bom, eu acho mais Medo por causa... da polícia? A polícia não bate nas pessoas? Não, pelo menos não. Polícias não batem, é mais questão de medo. É mais questão de costume, assim, sim. As Não, pessoas de não medo. têm, tipo, essa... Agora que está começando Sim, então, né? agora, sim. Por exemplo, ano passado, 2017, houve uma grande reivindicação contra o presidente da República. E as Sim. pessoas saíam na rua e faziam vigília frente do Palácio Presidencial. Sim, E eles ficaram até de manhã. Então, eu acompanhei isso e eu vi que as pessoas agora já tá começando a ter esse espírito, assim, de sair também, de manifestar como outros países, assim. sim. Mas E a- antes não. Ah, entendi, claro, claro. E a polícia não é violenta? O exército, a polícia? Tratam Ó, vocês bem? claro que em todo o país, a polícia sempre defende. Na verdade, a polícia, ela é defensor de tudo, né? De toda pessoa. Mas só que em alguns casos ele defende mais executivos, assim. Tipo, quando o cidadão sai contra, eles protegem executivo, presidente, outras coisas assim. Eles vão contra o cidadão. Então, nesse caso também, em todo mundo isso acontece. Na Guiné também sempre acontece. Tipo, quando tem uma reivindicação, uma desobediência do próprio cidadão, a polícia bate até. Tem pessoas que são machucadas por causa da polícia, assim, Ah, sim. militares, Quando assim. tem. E professores fazem greve. Ganham mal os professores para fazer greve? Por que eles fazem greve? Os professores da escola pública. E por que você é a favor que eles... Como é que é a greve desses professores? A greve, na verdade, nos tempos que eu estava cursando colégio público, greves que houve não era greve assim de falta de pagamento corrente assim, mas era dívidas anteriores que eram acumuladas por outros governantes já há algumas décadas, alguns anos atrás. Então, professores reivindicam sobre aquele pagamento. Tipo, governos atuais, eles só importam pagar salário durante o período deles. Tipo, dívidas anteriores, eles congelam, eles deixam lá para trás. Então, sempre professores reivindicam sobre isso. Porque é um direito deles. São dívidas, eles têm que pagar isso, o governo tem que pagar isso. Então, eles fazem greve mais por dívidas anteriores, não dívidas correntes. Então, isso que leva muitas vezes para que acontecesse greves nas escolas públicas. E a educação da escola pública, assim, para os estudantes fazem greve, não fazem greve? Tem material escolar, tem merenda escolar? Como é que é? Sim, estudantes nunca fizeram greves assim. Merenda escolar sempre tem para escolas públicas de Estado. Mas na universidade não, é o contrário, né? Sim. Não tem esses auxílios de alimentação. Só tem uma universidade, né? Sim, tem uma universidade Aí que não está funcionando. tem casa de estudante? Não tem. Aqui na URGS você tem casa de estudante, tem refeição, tem material de escola, xerox, né? Para tirar xerox de livros, de material, tem passagem escolar. O que é que tu acha desses benefícios? São importantes para você, quanto estudante? São importantes porque ajuda bastante. Ajuda muitas vezes em condições de estudante você quase não tem tempo de trabalhar, né? Para se manter assim, ou para fazer muitas coisas
devidas, né? Mas quando tem esses benefícios, de alguma forma a gente pode dizer que é muito contribuinte para auxiliar a gente. Por exemplo, tem auxílio materiais e você não precisa comprar materiais, você já sabe que tem garantia de materiais. E questão de alimentação, em vez de você ficar preocupado, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer café, eu tenho que cozinhar uma comida para comer. Então, aquele pensamento de fazer outras coisas, você já não tem mais isso. Você sabe que vai chegar a tal hora, vai comer. Então, o teu problema maior é só focar no estudo. Sim. Então, isso ajuda bastante. E isso, de alguma forma, eu vi que é muito importante. Eu agradeço muito. Sim. Isso. Tu gosta da comida do RU? Eu gosto. Eu gosto Do Brasil? do Brasil e tudo, eu gosto. Feijão, arroz, essas coisas. Feijão de arroz, beterraba, eu não conhecia, mas conheci aqui. Mas eu gostei muito de beterraba. Tu gosta de café? Café eu gosto um pouco, né? Eu gosto um pouco. Na Guiné eu não tomava muito. É mesmo? Sim, mas aqui tomo muito porque é café de manhã, né? A gente toma café sempre. Agora chamou a atenção a coisa. Tem escola para todos? Escola pública para todo mundo que quer estudar? Ou tem pessoas que não tem na escola? Tem mendigos lá na rua, que dormem na rua, que não tem casa? Tem pessoas que não têm escola? Bom, pessoas que não têm escola, sim, tem. Tipo, analfabetos, a gente diz analfabetos. Isso. Tem, mas só que... E escola para todos também tem, na verdade, porque escola pública tem. Suficiente. Funciona sim, funciona. Atualmente. Muitas escolas. Muitas escolas. Só que em alguns pontos de países, escolas públicas ficam em um ponto distante de outras regiões, assim. Tipo, numa região, às vezes, tem só um liceu. Liceu. Um liceu, sim. E esse liceu, toda aquela região tem que... toda aquela região, setores daquela região, tudo tem que sair para aquele liceu. Às vezes, outros setores ficam bem distantes. É questão de transporte, outras coisas. Aí que fica a dificuldade de muitos, tipo, se desistirem e não querem estudar. Mas escolas, em todos os pontos hoje, podemos dizer, não que tenha assim suficiente, mas pelo menos, né, dá para as pessoas estudarem, né? Sim. E questão de mendigos que você falou, quando eu cheguei aqui, eu vi uma coisa muito diferente. Aqui na Guiné, as pessoas, não estou dizendo que aqui as pessoas não são mais generosas, assim, mas é que o que eu vi na Guiné, as pessoas se importam muito com o outro. Tipo, é difícil você encontrar a pessoa na rua, ou necessitado, assim, tem necessitados, mas quando a pessoa precisa de alguma coisa, ela é apoiada no momento, assim. Tipo, a pessoa que você vai ver na rua, deitar na rua, só pessoa, tipo, que não está bem de cabeça. Tipo, louco, assim, que a família não consegue prender para ficar em casa. Tipo a nossa bandeira aqui, né? Sim. Tá. E questão de mendigo é assim, lá a pessoa na rua é a pessoa que não está bem. Sim. As pessoas não conseguem pegar para ficar num lugar. Tipo, bravo, pessoa violenta, assim, que não consegue ser segurado, entendeu? Eu entendi. Mas mendigo na rua, assim, muito difícil, porque, por exemplo, eu não vou ver uma pessoa que eu conheço na rua, eu vou hospedar ela em casa, levar ele para casa, tomar banho, Entendi. dar roupa. Em vez de ficar na rua, ele vai ficar lá comigo. Mesmo deitando no chão lá na casa é melhor do que na rua, assim. É bem acolhido, né? É bem acolhido, sim. Pessoas são bem acolhedorosas, né? E o campo lá, as pessoas que trabalham no campo, você conhece as pessoas que trabalham no campo? Eu sou camponês até. Eu sou filho camponês, né? Meu pai era camponês e ele trabalhou no campo com meus avós, que é pais dele. E ele era um processo também muito difícil nos momentos que ele estava estudando. Ele teve que trabalhar no campo com os pais para frequentar a escola numa região bem distante e não tinha meio de transporte na época que
que ele estudava, né? Nos anos Sim. 80, assim, né? E ele tem que frequentar lugares bem distantes. E isso, quem não tem vontade ou querer algo, atingir algo, não ia conseguir, porque era bem árduo, é difícil. Ele andava muito a pé, né? Ela andava muito a pé, às vezes sem comer, porque comida demorava muito, né? Às vezes só à noite que as pessoas comem quando voltam no campo, assim. Trabalhava na agricultura, Sim, trabalhar na agricultura. E ele fez essa... depois ia estudar. depois estudou e foi para Bissau e concluiu lá e fez curso de professor, né? Ele é professor, educador. Interessante, que E legal. ele fez isso lá. E daí ele se conheceu com a minha mãe lá, em Bissau, em capital. Capital Bissau. Sim. Que legal. Tua mãe faz o quê? A minha mãe, ela trabalha de faxineira no hospital. De faxineira. Legal. E movimentos sociais. Tu sabe o que é movimento social? Já participou de algum movimento social? Sim, participei de alguns movimentos sociais. O movimento social que eu participei era de estruturação de bairro. A gente começou com uma ideia de ajudar o bairro em que moramos e vimos que muitas crianças nesse bairro não tinham acesso como outras crianças. Teve uma diferença assim. Essas crianças que não teve acesso a aulas, à escola, jardim infantil, são filhos de pobres, das pessoas que não conseguem pagar jardim infantil para suas crianças. E nós jovens, alguns jovens, nos levantamos e reunimos de que a gente vai criar um jardim infantil sem fins lucrativos. Sim. Que é só para criar um lugar e pegar essas crianças, pedir para os pais liberar essas crianças, a gente vai ensinar eles. A gente vai abrir jardim infantil. A gente vai começar de zero, sem fins lucrativos, para ajudar o bairro. Então a gente começou a fazer uma equilibração, sabe? Sim. A gente começou a ensinar essas crianças e esse processo cada vez vem crescendo e a escola se tornou hoje uma das grandes escolas do meu bairro. Escolas das crianças, sabe? Tem um nome? Tem um nome e a gente chamou essa escola de Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, ele tem um significado. É uma palavra extraída de hebraico, Sim. de Bíblia, né? De Alfa e Ômega significa princípio e o fim. Tipo, é uma palavra de Jesus, né? Sim. Ele diz, eu sou Alfa e Ômega. Eu sou começo e sou o fim. Sou princípio e fim. Tipo, ele está querendo dizer aqui, ele é caminho, ele é verdade, ele é vida. Para quem quer chegar ao Pai, ele tem que passar primeiro nele, que ele é princípio e ele também é fim. Porque ele é Pai, ele é Deus Pai, ele é Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sim, que bom. E a educação infantil que você diz, que aqui no Brasil é educação infantil, que é essa primeira educação, o governo não dá? Creche para as mães não tem? Para crianças muito pequenas? É só paga? Governo? É só se pagar que tem? Bom, nessa escola que a gente criou, tipo, as crianças levam remenda escolar, né? Como chama remenda, né? Merenda escolar, sim. Eles levam, os pais preparam merendas, lanches para levar para a escola, sim. E a nossa escola também é assim, as crianças que a gente leciona, os pais, tem os pais que não conseguem preparar merenda para os filhos. Sim. E daí a gente costuma fazer o seguinte, tipo, a gente conversa com os pais que conseguem fazer isso, explicando para eles que eles incentivam crianças em casa, mostrando esse espírito de generosidade, assim, dizendo, você vai levar isso na escola, mas quando o professor pega isso para oferecer ao seu colega,
não chora, assim, essas coisas. E a criança habitua isso, porque a criança confia em tudo que a mãe, que os pais dizem, entendeu? Sim. Qualquer coisa que o pai diz para uma criança, ela vai catar isso rápido. Ela não vai, tipo, se a mãe diz para ela, olha, vai na escola, leva esse pão, mas quando o professor pede pão para quebrar, não chora. Ela não vai chorar. Mas se a mãe diz chora, ela vai chorar por isso. Sim. Então, essas crianças acabam tendo esse espírito. As crianças que têm merenda, a gente, por exemplo, no intervalo, a gente pega essa merenda em conjunto, a gente divide para todos, entendeu? Entendi. Um espírito, ensinando as crianças desde a infância, assim, né? Até partir pão, né? Nesse caso. Mas o governo não dá essa educação? É vocês que têm que fazer a educação? Ou só se pagar? Quem é rico paga, quem é pobre não estuda? Bom, O governo tem escolas também ou são poucas? o governo ainda não tem uma política assim de ensino de jardim infantil. Não tem ainda isso. Jardim infantil, escolas de jardim infantis que existem lá são privadas. São privadas. Então o governo só dá a escola ou dá um direito de escola a partir de ensino primário. Então ensino lá de jardim infantil, da criança começar a cantar outras coisas, isso já é do país. Pais que vão fazer isso, pagar na escola privada. Se não paga, não tem. A não Se não ser paga, que... não tem, sim, a não ser essa nossa iniciativa, assim. Iniciativa. Sim. E assim, vamos finalizando então, mas queria falar, dentro da disciplina, o meu tema de aula Sim. é Cartas a Guiné-Bissau, então que é seu país. É do educador muito conhecido no mundo todo, Paulo Freire, um brasileiro, educador renomado. Você conhece Paulo Freire? E ele escreve cartas para um africano de Guiné-Bissau, Amílcar Cabral. E você conhece Amílcar Cabral? Sim. E Paulo Freire, você conhece Paulo Freire? Paulo Freire, eu já ouvi falar de Paulo Freire, mas não conheço e não li nenhuma obra dele. Mas Amílcar Cabral, sim, eu conheço porque é um líder que dirigiu o movimento, né, da luta de libertação nacional de Guiné-Bissau contra o regime português. E eu conheci ele porque ele é um herói venerado na Guiné-Bissau. Interessante. Sim. Amílcar Cabral, como eu disse, é um que despertou a mentalidade guineense para poder criar um movimento contra o regime português na Guiné-Bissau. Ele é um formado na agronomia e formou em Portugal mesmo, na Guiné, quando na colonização do povo, e ele não estava satisfeito pela realidade que predomínio, né, escravizando os guineenses, e não na área da agronomia, que ele buscou desenvolver a sua capacidade na área, conseguiu mobilizar, se alinhar contra o regime português, e ele criou esse partido PAIGC, que é Partido da Luta e Libertação de Guiné e Cabo Verde. Começou a lutar para si diante dos portugueses. E Amílcar Cabral tem uma visão mais para a educação. Ele mesmo também considera que só um país pobre pode se tornar um país muito adequado para desenvolver recursos, como desenvolver tipo a condição de vida, sabe? Com essa ideia desde na capital mesmo estava instalado quartéis e portugueses estavam instalados nas cidades, mas estavam mais no mato, né? E aí ele desenvolveu, incentivando as pessoas, começou com a educação das pessoas que eram precisos ensinar. Guerrilha, né? Guerrilha, né? E ele começou a dar esses internatos para os filhos
principalmente para órfãos que faleceram durante esses orfanatos, assim, para filhos dessas pessoas serem ensinados ou educados. E só que depois da morte dele, antes da independência, ele morreu em 73, na que é Guiné-Conakry. Residiu, a base do partido era na Guiné, vizinho, Guiné-Conakry. Guiné-Conakry. Estava instalado ali, daí eles saem e atrás do próprio Amílcar Cabral. Só que quando a luta, e portugueses viram que eram braços, né, da Amílcar, acabaram com a Amílcar Cabral. A pessoa que estava levando mais Tacano. não é tipo, não. Então eles investiram mais próximo da Amílcar Cabral. Os militares. Golpistas. Deram um golpe e eles acabaram assassinaram Amílcar Cabral nesse país vizinho que é Guiné-Conakry. E o país conseguiu do regime 74 e 74. É só numa profundeza de ditadura, né? Sim. Começou a imperar a ditadura. O mesmo que libertou a Guiné, que todo mundo tem que concordar com os princípios desse partido. Militar, a ditadura. E não tem mais, tipo, pessoas eram perseguidas ou estavam lutando contra a implantação. As pessoas eram exterminadas, né? Uma vez que as pessoas estavam sempre levantando grandes heróis também que a gente para morrer, ele não importava disso, sabe? Nós queremos libertação ou ser independentes de Portugal. Por que a gente vai libertar de Portugal e a gente continua aí pessoas? Então, com ela, essa é a ideia dela. Não, se a gente quer liberdade, é livre, né? De escolher quem ele quer. De votar livremente. Com esse acaba ganhando o presidente eleito. Ele ganhou essa eleição. E a democracia está se desenvolvendo, a democracia. Sim. Não de forma essa democracia, mas ainda tem o próprio metrópole Portugal. Sim. E eles estavam influenciando. Não é bem estava para fazer golpe até, sabe? E até o só que graças a ele não, em 2003 ele foi golpeado. O regime militar na Guiné e tem de novo no país, mas só que tem algumas ainda organização da região ocidental da África, que é a força maior, né, dos países da África Ocidental, deu e qualquer golpe que ocorre para um presidente morto de um líder ou sujeitos, sim, talvez para o resto da vida, sabe? E aí que começa a desaparecer, sabe, na política, nas questões militares. Atuando na área, é composto por 15 países da região da África. Sempre uma pessoa força militar. Ele tem sua militar, seu controlam a democracia. que controla a democracia. Países, o Mercosul também. E ele tem, tipo, alguns desses países. Por exemplo, eu já para Senegal, eu posso fazer tudo. Que fazem parte. Guiné-Bissau, Sierra Leone, Ghana. Sim. Muito bom essa aí, pra saber assim.
serial, né? Bastante política. Teve na Guiné assim. Dar dinheiro para um militar e compor tudo bem estruturado para defender. Herói para você parece que é muito. Bom, sempre outras ideias, educação, mas só que ele não seguiu a educação de forma geral, mas ele dá mais prioridade para a liberdade, entendeu? Sim, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão. Ele sempre é a pessoa dessa, tipo, porque ele é um cara também que faz direito, sabe? Então, talvez é mais questão de área de formação, cada um, por exemplo, se eu formasse em relações internacionais, a minha forma por exemplo, se eu fosse um presidente, a minha forma de governar vai ser mais ligado a relações entre os países, cooperações, assim. Certo. De que uma pessoa que forma na economia que vai querer mais olhar mais para a área econômica, assim, porque a visão dele é mais... Então, como a visão dele é mais para direitos, assim. Direitos humanos. Direitos humanos, assim, sim. Mas ele não deixa também questão de educação. Liberdade de expressão, direitos humanos. Direitos humanos. E Amilcar Cabral, eu li nas cartas a Guiné-Bissau de Paulo Freire para Amilcar Cabral que um dos pontos dele realmente era a educação. E ele dizia assim, enquanto militar, não deve-se só pegar na arma. Deve-se aprender para ser ser humano e não se esquecer de que você é um militante e não um soldado. Sim. A verdadeira intenção é libertar o povo e dar educação, dar lápis e papel para o povo estudar e para que eles pensem por eles mesmos. Sim, Amilcar Cabral, ele sempre defende a educação, ele defende a educação mostrando que a educação é um princípio de tudo. Como falei, é um princípio, é um estopim que desencadeia vários setores para uma finalidade. Ele sempre aconselhava a equipa deles durante a guerra, mostrando para eles que nós estamos lutando Os contra militantes. os militantes de partido mesmo. Ele sempre falava assim, olha, nós estamos lutando contra Portugal, mas qual é a finalidade disso? É para libertar. Não é para só matar, Uhum. mas para libertar o povo e libertar a si mesmo e libertar a todo o guineense. Isso. Ele sempre falava assim que nós estamos lutando com finalidade de nos tornarmos independentes e livres e também nós estamos importando armas dos metrópoles para afastar próprio Portugal da nossa sociedade. Mas eu queria dizer alguma coisa para vocês que depois desse processo a gente não vai usar mais essa arma como um mecanismo. A gente vai usar mesmo o conhecimento para poder dar avanço, porque essa arma é só para nos afastar, para afastar os nossos inimigos. Mas depois a caneta, escola, educação que vai nos ajudar para nos socializarmos melhor. Mas não pegar essa ideia da arma para dar continuidade que vai imperar na sociedade. A opressão aos outros. Nós estamos usando essa arma para fazer com que a nossa sociedade se liberta. Mas ao contrário de tudo, quando Amilcar Cabral morreu, a continuidade, tipo a ideia que ele dava parece ser invertido. Ao contrário, tipo a arma que imperava mais. A educação estava sendo abolida da sociedade. Tipo, governantes não estão dando mais crédito no que ele estava mostrando na visão dele. A arma imperou, as pessoas não respeitavam a educação. Tipo, as verbas para a educação é um dos orçamentos mais baixos do país, orçamento governamental. Tipo, dá mais crédito a outras coisas, menos educação. A educação na Guiné quase é o último plano do governo, último plano. Mas a educação deve ser primeiro. Por exemplo, tu pode ver um exemplo clássico o que é educação na verdade. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi
atingido pelos Estados Unidos, bombardeado com bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial em 45, na cidade de Nagasaki. E, por exemplo, o Japão, quando ele foi atingido na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos, e depois os Estados Unidos ia ter que indenizar o Japão. E ele perguntou para o Japão: em que área tu quer que a gente investe para indenizar os danos que a gente fez durante a Guerra Mundial pelas bombas atômicas que a gente destruiu a tua cidade, as duas grandes cidades do Japão. E o Japão veja que, olha, a educação é a primeira coisa. E ele não pediu os Estados Unidos para investir na infraestrutura, ou investir na economia, por exemplo. Mas o Japão buscou a prioridade, porque ele sabe que o melhor de tudo para ter uma boa economia, você precisa de conhecimento. Para ter boas infraestruturas, você precisa de conhecimento, né? Então o Japão pediu: olha, nós queremos que vocês investem na educação. Nós queremos que vocês peguem os nossos alunos aqui e dão uma educação lá nos Estados Unidos mesmo. Os Estados Unidos aceitou e investiu bastante na educação de japoneses. E japoneses, olha, é uma das grandes potências em termos de conhecimento científico, assim. Eles aprenderam bastante. E a educação do Japão hoje faz com que o Japão se torne um país, assim, quase um país muito forte economicamente, um país completo, eu posso dizer assim. Você está dizendo que a educação é que tem valor, né? A educação que tem valor. Nesse sentido, se você vê muito bem, e o Japão dá mais crédito para a educação. Ele poderia pedir outras coisas, mas ele dá mais educação dá mais crédito para a educação, para que os Estados Unidos investem mais na educação dela. Que muitas vezes, em outros países, como o país africano, como Guiné-Bissau, por exemplo, muitos governantes não dão crédito, sim, sabe? Talvez aqui também no Brasil, em 2016 que eu cheguei, eu vi muitas verbas que estão sendo cortadas da universidade, né? Muito socateamento. Eu vi que corte de verba. Isso talvez não vai refletir agora, mas mais tarde isso vai começar a refletir na sociedade também, que muitas pessoas não vão ter porque verbas ajuda bastante, verba para a universidade, para a educação. Isso ajuda mais para o processo de pesquisas, assim, dá mais crescimento na área de educação e vai ter mais descoberta, mais criatividades científicas, assim. E a educação é que torna-nos livres e que faz desenvolver a democracia, né? A liberdade. Sim, autonomia. A educação sempre faz pessoas saber quando ele vai atuar, o que ele precisa fazer, o que ele não precisa fazer. Sem educação, a pessoa é como um selvagem, por exemplo. Tu pode fazer um exemplo, chegar numa sociedade desorganizada, as pessoas atuam de forma assim, acalhada, né? Mas onde tem educação, sempre as pessoas sabem o que eu devo fazer. A educação sempre molda e transforma a sociedade mesmo. E transforma a gente também. A pessoa mesmo, sim. A sua conduta, a sua maneira de pensar, raciocinar. E também a educação diminui muito, assassinatos, sabe? Onde não tem educação, as pessoas sempre pensam o contrário, sabe? Pensar fazer mal para a pessoa. Mas quando a pessoa é educada, não estou dizendo que os educados não fazem coisas descarnadas, claro, coisas ruins assim, mas sociedade que tem mais educação é mais civilizada, assim, sabe? É mais controlada, tem mais forma de vivência, mais sólida, assim. Claro, de respeito. De respeito, de consideração e muito mais. E também com a educação, a pessoa não vai fazer, não vai discriminar o outro. Preconceito, discriminação, racismo. Racismo e muitas outras coisas.
Por exemplo, eu tenho alguns colegas que às vezes não gostam, por exemplo, se a gente está andando na rua, aqui na cidade, as pessoas que estão na rua, assim, por exemplo, esses mendigos, quando ele vê uma pessoa, por exemplo, moreno ou negro, assim, ele costuma dizer Senegal, África, você é da África. Tipo, alguns dos meus colegas não costumam ficar bem com isso, sabe? Em vez de pessoa te chama, você é de que país? Eles costumam dizer África ou Angola. Já falam que é da África. Sabe, África ou Angola. Mas, tipo, para mim, eu não fico mal, porque essas pessoas, eles não entendem, sabe? Eles não sabem se Angola está na África. Sim. Eles pensam que a África é uma outra coisa e Angola é uma outra coisa. Isso acontece até com quem tem conhecimento aqui, os ricos, a elite. Também, todo mundo é africano e a África é só um país. Só um país, mas não. A África, tudo é igual lá. Sim, a África é um continente. E dentro da África tem vários países. E uma outra coisa também que é bom falar um pouco, que muitas pessoas perguntam para nós, até colegas de faculdade, para ter mais entendimento, é a questão de o que passa pela mídia. Mídia às vezes fala, na África tem fome, sim, tem alguma região da África que passa pelas crises, mas 80% da região da África não passa fome. Tem certos países. Esses países que passam fome, que a mídia às vezes faz reportagem, mostra nas televisões, e eles não tentam esclarecer assim, que países da África. É por isso que quando a gente chega aqui, as pessoas ficam mais com curiosidade de perguntar, no teu país é assim, vocês passam fome assim? Não, na Guiné-Bissau não tem isso. Não é sem teto. Por exemplo, países que passam dificuldades são países mais lá na África Oriental, que a maior parte de territórios deles são ocupados pelo deserto e também não chove muito, e aí torna difícil fazer a produção agrícola assim, sabe? Eles são mais dependentes de alguns países da África, ajuda internacional. Sim. E daí a água também é uma questão muito tipo, não tem água porque não chove, né? Eles precisam muito de doações da água. Não tem irrigação, né? Não tem irrigação. E eles dependem muito. Eles são países dependentes. Eu posso ter mencionado algum desses países. Deve ser uma coisa de 4 ou 5 países assim. Por exemplo, Eritreia. Tem Eritreia. Tem Mogadiscio, Mogadiscio é a capital de Somália. Somália, sim. Somália, por exemplo. Repete, Eritreia. Eritreia passa essa questão de secura, assim, fome, outras coisas. Somália e não estou esquecendo, mas é lá naquele chifre da África, sabe? Lá na África Oriental. Se você pega o mapa, vai ver aquele chifre da África, aqueles países que ficam ali. São países bem desertos, assim, que passam. Mas na África Ocidental, África do Norte, é uma das zonas que tem mais petróleo. Países com petróleo, que tem recursos, eles sempre exportam, tem dinheiro bastante. E eles situam numa região muito bem favorável, assim. E África Ocidental, África Central, África Sul, chove bastante, a gente faz produção. Sim. E a gente às vezes não depende dos produtos europeus, assim. Não depende. Não. São coisas naturais mesmo, sabe? Entendi. A educação é tudo, né? A educação é tudo. A África, o que falta ainda, que não é bem consolidado na África, é a questão da educação. Tipo, muitos governos dos países africanos, eles não dão tanto crédito assim na educação. Por isso que o Brasil cria esse convênio assim, para tentar ajudar, né? Para tentar sensibilizar os próprios governos lá de que a educação é o princípio. O Brasil cria muitas cooperações com países africanos, mais na área educacional, assim. Por isso que eu estou aqui, né? E para estudar aqui no Brasil, para ser formado aqui no Brasil. E eu queria falar de Paulo Freire. Eu recomendo que você leia alguma coisa de Paulo Freire. Ele tem muitas coisas, muitos livros escritos. É conhecido em todo o mundo, em muitos países, cerca de
mais de 80 países conhecem o Paulo Freire. Ele começou com a educação de jovens e adultos lá no Rio Grande do Norte, aqui no Brasil, ensinando as pessoas a serem livres com a educação. Porque não só ensinar a ler e escrever, que ele chama de educação bancária, ou educação profissional, aprender a fazer alguma coisa para a indústria apenas, ou só falar seu nome, ou saber contar, mas principalmente para aprender a ser livre e lutar por seus direitos, como Kumbaya e Amilcar Cabral também se preocuparam com a educação. Então, eu queria dizer assim, uma frase de Paulo Freire: ninguém educa ninguém, ninguém aprende sozinho, aprendemos coletivamente uns com os outros. Assim como eu estou aprendendo com você, e agradecer a sua entrevista, a Caminatê, que significa não faça, traduzindo para o português, para brasileiro. Sim. E muito boa essa entrevista, eu acho que a turma vai aproveitar, e dizer para você se tem alguma consideração final aí para a turma da disciplina Seminário Educação e Movimentos Sociais 2018.1, professora Karine. Gostaria de agradecer a Carla de estar aqui para compartilhar e tentar trazer a minha realidade de forma mais espontânea, assim, para chegar a vocês através desse vídeo. Eu agradeço muito ele, e eu agradeço também vocês que estão assistindo o vídeo, que a gente tem mais, talvez a gente e vocês vão conhecer o país através desse pequeno vídeo. Quem sabe um de vocês um dia talvez terá vontade assim de conhecer a Guiné, e essa é um pouco que pode dar uma noção desse país, Guiné-Bissau, um país bem pequeno, mas que tem uma grande diversidade cultural, que também é um país que recebe muitos turistas por causa da sua diversidade. Muitas praias. Muitas praias. Muita beleza. Natureza, na verdade, não é um país ainda contaminado assim com sistema de globalismo, assim, sabe? Globalizado, assim. É um país ainda natural, ainda assim. Natural, paz, natural, todas as coisas naturais ainda. E, para finalizar, eu gosto muito que, talvez, que haja interesse de vocês para conhecer esse país e viajar e saber. Talvez o que eu falo aqui nem chega nem 1% do que é próprio Guiné-Bissau, na verdade. É um país muito aberto, de população bem sorridente, pessoas que têm um coração de receber outras pessoas. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a Guiné-Bissau. E é um país muito, muito, muito cultural, assim. E um país também que nem o Brasil, né? Tipo, aberto, que você pode praticar tudo que tu quer, em termos de religião, de crenças. Não tem, assim, perseguições, tipo, de uma religião para outra, assim. Não. O governo sempre abre liberdade. E hoje tem expressão, tem todas as coisas. E tem o que tu quer fazer, né? Tu é bem-vindo para fazer. Que não seja maldade, assim, sabe? Sim, é claro. Quem sabe um dia a gente não visita, né? Tá. Seria um prazer conhecer Guiné-Bissau, a África, esse grande continente, esse grande país, e um grande ser humano, um grande amigo, Caminatê. Sim. Obrigado, então, pela entrevista. A Guiné-Bissau. Eu espero que você e Rodrigo um dia viajem para Guiné para visitar. Então, agradecer ao auxiliar de vídeo Jerônimo Minuti, o nosso amigo intercambista do Uruguai, que ajudou na filmagem, principalmente ao Rodrigo Morales, editor e produtor do vídeo, músico que ocupa aqui o 9º andar da sala de música coletiva na Casa de Estudantes Universitária, CEL, na João Pessoa 49, na URGS.
Vamos nos despedindo. Obrigado, Caminatê. Obrigado. Obrigado a todos, a todas da turma da disciplina Seminário Educação e Movimentos Sociais, professora Karine. Boa noite. Obrigado.